Muito bem-vindos à mensagem de hoje, a Pérola de Fé, a Pérola da Fé número 3, que chama Círculos da Fé. Participar das conferências Intermissions 2023 é entrar numa terra de milagres. Olha, não é uma conferência de missões, não é um curso de missões, não é uma escola de missões, mas é sim uma terra de milagres para ministros, para pastores, para os missionários e para todos aqueles que necessitam de um milagre em suas vidas, em suas famílias e em seus ministérios. Os 4 séculos antes de Cristo eram um cenário sem profetas, sem profecias e sem milagres. Nós acabamos de viver também um marco histórico mundial de pandemia global, com milhões de mortes e vítimas, e acima de tudo, com ministérios, sonhos e até mesmo igrejas que morreram ou fecharam as portas durante a pandemia. Graças a Deus, você e eu sobrevivemos à grande pandemia. Bom, essa é apenas uma introdução para compor esta pérola de hoje, que é chamada Círculos da Fé. E para isto eu tenho aqui comigo um livro maravilhoso que é chamado The Circle Maker. E eu vou contar para você a história. Na verdade, é a história de Honi. Ele viveu no último século antes de Cristo, fora de Jerusalém, onde a população enfrentava uma seca terrível. Eles não sabiam mais o que era o significado da palavra chuva e a terra estava sendo desolada por falta de chuva. E este homem, Honi, ele tinha vamos chamar assim, um ministério de oração. E ele decidiu ir para fora, e ali ele pegou o seu cajado, pegou a sua vara, e assim como se fosse um compasso de matemática, ele desenhou um círculo ao redor de si, um círculo, claro, e a população, vendo o que Honi fazia, era desenhar este círculo. E ali, quando terminou o compasso de desenhar esse círculo em volta de si, ele bradou em alta voz aos céus e disse: Senhor dos exércitos, eu prometo que eu não vou arredar o meu pé deste círculo, eu não vou sair fora deste círculo enquanto o Senhor não ouvir minha oração. Enquanto o Senhor não enviar chuva dos altos céus. Bom, eu não quero destacar aqui quanto tempo ele esteve dentro deste círculo, mas o certo é o seguinte: ele desenhou um círculo em volta de si e disse: eu não vou arredar o meu pé daqui, eu não vou sair da minha posição enquanto Deus não enviar as chuvas dos altos céus. Olha, e para surpresa das pessoas que estavam presentes, Deus ouviu o clamor de Honi, assim como ele ouviu o clamor de Elias, que clamou por chuva. Deus respondeu também a este homem de fé e enviou chuva com abundância para aquela cidade. E ele ficou conhecido como Honi, o Circle Maker, Honi, o fazedor de circo, e isso entrou para o livro das legendas de Israel, porque este homem, ele decidiu orar por um objetivo, ele decidiu clamar a Deus por um milagre e Deus respondeu a sua oração. E é justamente neste ambiente que nós vamos estar abordando
sobre estar na Intermissions 2023, estar aqui no World Prayer Center Brasil, estar aqui no Centro Mundial de Oração no Brasil, é estar em uma terra de milagres. E eu ouso me dizer que nesta era pós-pandemia, esta é uma era de milagres. Talvez você pense, eu não preciso de um milagre, ou eu não acredito no milagre, e esse tipo de experiência é coisa do passado. Mas permita-me dizer uma coisa, os milagres acontecerão para todos aqueles que querem. Durante a pandemia, eu trabalhei muito com marketing digital. Eu aprendi duas coisas importantes. A primeira delas é sobre a pergunta central: qual é a dor? Qual é a dor? É preciso entender qual é a dor das pessoas, qual é o problema das pessoas, qual é a necessidade básica das pessoas para que uma solução possa ser apresentada. Descobrir qual é a dor é focar o problema principal, é focar qual é o desejo central. Hoje podemos fazer um brainstorm aqui no Centro Mundial de Oração para entender qual é a dor, tanto na esfera pessoal, familiar, profissional, ministerial e também para um grupo de pessoas. Para entender essa nova era de missões pós-pandemia, precisamos entender qual é a necessidade, qual é a dor que a humanidade, qual é a dor que grupos específicos de pessoas enfrentam no momento. E a segunda coisa que aprendi é sobre o avatar ou a persona. Avatar é uma pessoa sobre a qual você joga todas as características, todos os desejos e a necessidade de um grande número de pessoas. E aí você concentra uma conversa com este grupo de pessoas como se fosse com uma única pessoa individualmente, como uma pessoa única. Exemplo, um avatar pode arremeter a um grupo de pessoas que perderam famílias durante a pandemia, outro avatar, aqueles que são cidadãos das guerras e assim por diante. Aí você pergunta, mas por que essa lábia toda sobre qual é a dor e qual o avatar? É porque eu acredito que Deus tem uma nova estratégia de missões nesta era pós-pandemia. E para nós entrarmos nesta terra de milagres, eu deixo aqui 5 perguntas chaves que são essenciais para compreendermos esse tema, para entrarmos na terra de milagres. A primeira pergunta é: qual é a dor? Qual é o problema? Qual é a necessidade? A segunda pergunta é: qual é o seu grande desejo? A terceira pergunta é: qual é o seu sonho? Ainda temos a quarta pergunta, que é: qual é a promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? E a última pergunta, pergunto diretamente: qual é o milagre que você precisa hoje na sua vida? Se você conseguir responder uma dessas 5 perguntas, você está apto, você está pronto para entrar em uma terra de milagres. Agora, parabéns! Se você não sabe de uma dor sua, ou a dor de um próximo, ou de um povo, ou se você não tem um desejo, se você não tem mais um sonho, se você não tem mais uma promessa para alcançar, eu te asseguro com toda certeza, você já está pronto para ser promovido para a glória, pois não existe mais missão e desafios para você aqui nesta terra. Às vezes você pode pensar comigo assim também. Bom, então vamos entender melhor o que é esta mensagem sobre Circle Maker, que é fazer de círculos de conquista. Na Bíblia nós temos um exemplo fantástico de Circle Maker, de pessoas que fazem círculos de conquista, e é justamente o que aconteceu em Jericó. Assim disse Deus que todo o exército irá marchar ao redor, irá circular a cidade de Jericó
uma vez por dia, por 6 dias seguidos. Ou seja, nós temos aí uma semana de caminhada, uma semana para fazer círculos de conquistas. E no 7º dia, você marchará ao redor da cidade 7 vezes. Portanto, temos aí um círculo de 13 voltas ao redor de Jericó. Quando nós nos propomos a desenhar um círculo ao redor de nossa dor, de nossa necessidade, de nosso sonho, de nosso desejo, nós estamos desenhando um círculo de persistência, assim como Ronnie, The Circle Maker, fez. Ele entrou no círculo e disse: meu Deus, eu não vou arredar o pé daqui, enquanto o Senhor não responder o meu clamor. Em Recife, o meu compasso para circular a conquista é o Parque Dona Lindu. Quando ali estou em Recife, todas as manhãs, todos os dias eu vou para aquele parque maravilhoso ali de Dona Lindu, com aquele gramado, com coisas lindas, e eu me proponho a circular várias vezes em oração aquele parque, clamando ao Senhor, ministrando a bênção do Senhor na minha vida e no meu ministério. Ali eu estou então circulando os meus grandes sonhos e os meus grandes desafios. Já teve vezes de eu circular o Parque Dona Lindu por 50 vezes, 100 vezes. E o mesmo acontece aqui no World Prayer Center, no Centro Mundial de Oração, aqui no Brasil. Aqui o meu compasso de oração é ao redor da piscina. A exemplo, tem dias que eu dou 100 voltas, 200 voltas, 300 voltas ao redor da piscina e ali vai o meu clamor. Vai o meu clamor intercedendo, buscando ao Senhor. E vamos pensar ainda um pouquinho sobre esses círculos em volta da cidade de Jericó. Hoje, Jericó pode ter diferentes nomes para diferentes necessidades. E eu pergunto se você é capaz de verbalizar, se você é capaz de soletrar qual é o seu Jericó. Qual é a dor? Qual é o problema? Qual é a necessidade? Qual é o seu Jericó? Qual é o Jericó que você precisa circular hoje em círculos de fé para obter uma resposta de Deus? Você consegue também responder essa pergunta? O que é que você deseja? A Bíblia fala que Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Mas de repente, se nós formos perguntados qual é o seu grande desejo, talvez a gente vai gaguejar para responder qual é o grande desejo. A próxima pergunta é: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho de vida? Qual é o sonho que você tem desenhado para a sua existência? A outra pergunta é: qual é a promessa de Deus para você? Qual é a promessa que Deus fez para a sua vida? Olha, neste dia 1º de janeiro, Deus fez uma promessa para a minha vida. Eu não vou te dizer essa promessa hoje, porque eu vou trazer o testemunho de como Deus respondeu essa promessa. Marca bem esse dia, foi dia 1º de janeiro que Deus fez uma promessa na minha vida. Ele revitalizou essa promessa e eu encarnei, eu verbalizei, eu soletrei essa promessa e eu disse: meu Deus, esta é a promessa do Senhor para a minha vida. Então eu pergunto, finalizando, você é capaz de verbalizar qual é a promessa? Qual é o milagre? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Tem uma mensagem que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, que diz: a dream without a plan is just a wish. Traduzindo, quer dizer um sonho sem fé, um sonho sem plano de conquista é apenas um desejo. Então, se você tem um sonho, se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, na próxima mensagem nós vamos começar a traçar um plano.
sobre como este sonho vai se tornar uma realidade na sua vida. A dream without a plan is just a wish.